O que há em uma história escrita em 1817 sobre um monstro criado em um laboratório que faz que a gente continue se enxergando nela 200 anos depois? Hoje eu vou falar um pouco sobre um dos meus livros favoritos, que é Frankenstein. Quando Mary Shelley escreveu Frankenstein, ela não estava só escrevendo um romance gótico sobre uma criatura e um monstro, mas ela estava mostrando um espelho das nossas próprias ambições, medos e a forma que lidamos com a diferença. Essa história começa em uma embarcação, uma expedição rumo ao Polo Norte. Ela é guiada por um capitão, Robert Walton. Robert é muito ambicioso e ele tem um sonho de colocar seu nome na história da humanidade através de um grande feito. Ele chega a comparar a glória que ele procura com a de Homero e Shakespeare na literatura. Só que o Walton carrega consigo uma grande angústia também. Ele sonha em ter um grande amigo, alguém para compartilhar a vida, os segredos, os sonhos, os medos. Ele passa a viagem inteira escrevendo cartas para sua irmã e em uma delas ele escreve o seguinte: Tenho, porém, um desejo que nunca pude satisfazer. É uma ausência que agora sinto de forma mais intensa. Não tenho amigos, Margaret. Quando estou entusiasmado com o sucesso, não tenho com quem dividir a alegria. E se estou tomado pela decepção, ninguém procura me dar apoio. Desejo a companhia de uma pessoa que tenha afinidades comigo, que pense como eu. Não tenho ninguém próximo a mim, sereno e corajoso, que tenha uma mentalidade elevada e aberta, cujas aptidões sejam iguais às minhas, para aprovar ou corrigir os meus planos. Cuidado com o que você deseja. Dias depois de ele escrever essa carta, a embarcação se depara com um homem à beira da morte, num trenó, já ali no gelo e na neve, e eles resgatam esse homem para dentro do navio. Esse homem era ninguém menos que Victor Frankenstein. E a partir daí a história tem um pouco de Inception, que é cada um conta a história, uma história dentro da história. E a partir de agora a gente vai escutar a história do Victor Frankenstein, ele contando para o Walton, depois que ele melhora um tempo, ele passa um tempo ali no navio, ele melhora um pouco e agora ele vai falar para o Walton como que ele parou ali naquela situação. Aqui está a parte dessa história que talvez seja a mais popular. O Victor Frankenstein começa contando a história falando que ele também, assim como o Walton, era um homem ambicioso atrás de glória. Como cientista, ele buscou desafiar as leis naturais e a lei universal da vida indiscutível, que é que todo mundo vai morrer. Para fazer isso, o Victor Frankenstein recolhe partes de mortos, costura e cria aquela criatura que a gente é familiarizado com a forma já. Porém, a injetar vida nessa criatura, ele se depara com o que ele criou, que é aquele ser gigantesco, todo costurado, desfigurado, com a pele amarelada, assustadora, que não conseguia falar, só grunhia, fazia barulhos. E nesse desespero, nesse medo, se deparando com aquele monstro que era sua criação, ele fecha a porta e sai correndo e abandona a criatura. Tenta seguir a vida ali por um tempo, como se estivesse negando o que ele fez, colocou no fundo da cabeça e falou: vou fingir que não aconteceu. Acho que a esperança dele é que a criatura ali sozinha ia morrer. O que acontece é que meses depois o irmão mais novo do Victor é assassinado e todas as evidências apontam que a criatura tenha sido culpada. O problema é que só o Victor sabe da existência dessa criatura, ele não compartilhou com ninguém. E ele sente que se ele falar que uma criatura gigantesca que ele trouxe à vida, juntando pedaços de corpos de pessoas, foi o responsável pelo assassinato do seu irmão, as pessoas vão assumir que ele seja louco e de nada iria adiantar. Porém, o seu silêncio causa um problema ainda maior. Como não se tem um culpado para esse assassinato, quem acaba sendo executada e culpada é a babá da família, uma jovem menina chamada Judith. E o Victor, ele carrega essa culpa com ele, como sendo a primeira consequência daquele crime que ele cometeu, que foi trazer essa criatura de volta à vida. Consumido pela culpa, então, o Victor procura se isolar nas montanhas. E é ali, próximo às geleiras, onde ele confronta essa criatura pela primeira vez desde que ele criou. Nesse encontro, o Victor tenta destruir essa criatura, que ele está possesso de ódio, e se depara com uma criatura articulada, inteligente, eloquente.
E aí essa criatura pede só uma coisa pro Victor, que é que ele o escute, que o monstro também quer contar a história dele. E aí a gente entra na perspectiva do monstro, do Frankenstein, para saber o que aconteceu com ele nesses meses que o Victor fingiu que ele não existia. O monstro fala pro Frankenstein o seguinte: esperava por essa recepção. O destino dos desgraçados é ser odiado por todos. Mas por que devo ser odiado, eu, que sou o mais miserável que todos os viventes? Entretanto, você, meu Criador, detesta e abomina a minha criatura, a quem está ligado por laços que só a aniquilação de um de nós pode dissolver. Sua intenção é matar-me. Como se atreve a brincar assim com a vida? Cumpra o seu dever comigo e cumprirei o meu para com você e toda a humanidade. Vou lhes expor as minhas condições. Se concordar com elas, deixarei em paz os homens. Caso contrário, continuarei a saciar a sede da morte até que ela se farte dos sangues dos amigos que lhe restam. Então, mesmo relutante, o Victor fala: tá bom, conta a sua história e a gente vai escutar a história do Frankenstein. O monstro começa a sua história contando que não se lembra exatamente dos primeiros dias de vida, mas que ele passou por lugares com pessoas onde ele foi tratado como aberração. E aí ele, fugindo dessa agressão dos humanos que ele encontra uma pequena cabana de madeira onde ele decide se esconder ali por um tempo. Nessa cabana ele observa que tem um senhor que é cego, um rapaz, uma menina e outra menina que é uma estrangeira. O rapaz dessa família ensinava essa estrangeira a ler. E o Frankenstein, observando esses momentos e a convivência entre os humanos, aprendeu a linguagem deles e aprendeu a se comunicar com os humanos. Ele também chega a encontrar alguns livros e até o diário do Dr. Victor Frankenstein para ler escondido nessa casinha de madeira. E ele, observando essa família, ele sente esse desejo de participar, de se sentir amado, de pertencer a um grupo e não ser só um ser isolado, que nem ele era, porque não existia ninguém como ele. Ele era uma criatura que era diferente de todas as outras criaturas. Ele faz um desabafo sobre isso também, nessa parte que eu vou ler. Maldito dia que recebi a vida, exclamei. Maldito Criador, mas por que formou um monstro tão pavoroso que até mesmo você se afastou de mim com repulsa? Deus fez o homem belo e atraente, à sua própria imagem, ao passo que minhas formas... O próprio Satã tinha seus companheiros, demônios como ele, que o seguiam e encorajavam, mas eu sou absolutamente solitário. Ele desejava ele interagir com aquelas pessoas que ele olhava e admirava o afeto que elas compartilhavam uma com as outras, e desejava que alguém compartilhasse aquele tipo de afeto com ele e que ele pudesse compartilhar esse afeto com alguém também. E ele começa a gerar afeição por essa família e ele começa a fazer pequenas benfeitorias. Ele pega lenha na floresta e deixa na porta da casa deles, para de consumir as coisas da horta deles. Tenta ajudar com pequenas benfeitorias, como se ele fosse um espírito bondoso ali que cercava aquela casa. Um dia os moradores daquela casa saem e deixam só o senhor cego. O monstro acredita então que aquela seria a oportunidade perfeita para tentar se aproximar daquela família, já que aquele senhor não ia ver sua aparência, ia só escutar as coisas que ele tinha para falar. Ele chega cauteloso e ele até começa a ter essa relação com esse senhor, mas quando o restante da família chega, ele é apedrejado e esse ódio dele volta a se incendiar novamente por ser mais uma vez rejeitado por esse grupo de pessoas. Após contar essa história para o Victor, o seu criador, ele fala: só tem uma coisa possível que você pode fazer, criar uma companheira para mim, alguém como eu para poder compartilhar a vida. E o Victor, ele não quer fazer isso de jeito nenhum, porque ele sabe que seria praticamente criar um outro monstro imparável, que se ela se tornasse para o mal, ela mataria muito mais pessoas que aquele monstro já tinha matado, e os dois juntos seriam uma força ainda maior. Mas, se vendo nessa enrascada, ele decide que fala: vou criar essa parceira para você. Ele até começa a criar, mas na hora de trazer a vida, ela destrói tudo. Ele destrói aquela monstra que ele estava começando a criar. No momento de dar vida, fala que não vai fazer isso, porque sabe do que o monstro é capaz. E isso aí é o limite do monstro, que ele se transforma em mal completamente.
E aí é o momento que ele fala uma frase icônica pro Victor Frankenstein, que é: estarei com você na sua noite de núpcias. E ele está, mesmo no casamento do Victor, ele tomando várias precauções para não deixar sua noiva sozinha e tentar protegê-la. Ele acaba entrando no quarto e asfixiando ela e matando ali ela mesmo. O Victor enlouquece completamente e decide caçar o monstro e acabar com ele mesmo com aquela maldição que ele criou. Ah, antes disso, ele falou pro pai dele que a noiva dele tinha sido assassinada à noite de núpcias. E o pai dele, em grande tristeza, morre também. Ou seja, não sobra mais ninguém na vida dele. O Frankenstein, o monstro, realmente acabou com tudo que o Frankenstein tinha. E aí o Victor começa essa caçada atrás do monstro. E o monstro vai chamando ele para mais perto da neve. Que ele sabe que ele vai ter uma vantagem maior. E que provavelmente o Victor vai morrer naquelas temperaturas gélidas. E aí é o momento que o Roger Walton o encontra e resgata ele para o seu barco e conta a história, chegando nesse ciclo completo dessas 3 histórias. A gente volta no ponto inicial, onde o Victor Frankenstein está ali à beira da morte e ele acaba falecendo naquele navio depois de contar a história. O monstro, então, entra naquela embarcação para ver a última vez o rosto do Victor Frankenstein e lamentar tudo que aconteceu da sua criação. Ali ele se diz arrependido de todos os crimes dele, tem até uma breve conversa com o Alton, o capitão, mas ele fala que agora que o seu criador morreu, ele não tem mais motivo para continuar vivendo, ele vai atear fogo em si mesmo para acabar com a sua história. E esse é o momento que ele fala, olhando o corpo do seu criador. Essa também é minha vítima. Na sua morte está a consumação dos meus crimes. A sequência miserável de minha existência está ligada a seu fim. Ó Frankenstein, ser generoso e devotado a si mesmo. De que serve agora pedir o teu perdão? Eu que te destruí irremediavelmente, destruindo a todos os que amavas. Eu fui criado para o amor e para a piedade, e quando cruelmente desviado pela maldade e pela injúria, atirei-me ao mal. Meu coração sentiu, como nem mesmo você é capaz de imaginar, a tortura dessa mudança. Mas agora o crime me degradou à condição do animal mais vil. Quando eu relembro a cadeia das minhas iniquidades, não posso crer que sou a mesma criatura cujos pensamentos eram antes repletos de sublimidade e de visões do bem. Mas é justamente assim. O anjo decaído torna-se demônio. Entretanto, mesmo aquele inimigo de Deus e do homem tinha amigos e seguidores. Eu sou sozinho. O que a gente pode concluir dessa tragédia escrita há 200 anos atrás? Primeiro, a gente pode ter uma análise sobre a ambição compulsiva do ser humano e até onde ele vai com essa ambição. Mas também a gente pode fazer uma análise de que um monstro não nasce um monstro. É o abandono e a rejeição que o corrompe e que transforma ele nesse monstro. Victor, que buscava a glória, se vê de frente com uma coisa bizarra criada por ele mesmo. O reflexo dessa ambição não é uma coisa incrível como ele imaginava que seria, mas assim uma coisa monstruosa. A criatura, por sua vez, ao contrário da figura que o Victor vê, ela nasce sensível e pura. E a genialidade desse livro, porque esse livro continua sendo tão amado, é justamente essa dualidade de quem é o antagonista dessa história. O criador que abandona sua criatura porque ela não sai perfeita, com o exímio da glória que ele esperava por ela, ou a criatura que nasce boa, mas após a rejeição ela se transforma completamente em uma coisa que vai contrária aos seus princípios, matando quem ele é para se transformar no que as pessoas acreditam que ela mesma seja. E agora, antes de terminar, vou trazer uma curiosidade para quem não sabe ainda. O Frankenstein foi escrito por Mary Shelley em 1816 através de um desafio que um poeta havia feito. Aconteceu um desastre natural num vulcão que obrigou uns poetas e escritores a ficarem juntos numa casa por um tempo, e um desses poetas desafiou todos ali a escreverem uma história de terror. Em 1818, Mary Shelley termina e publica esse livro, então, que surgiu desse desafio, mas com outro nome. Nessa época não era muito comum ter mulheres escritoras e existia um preconceito gigantesco com mulheres que escreviam e o conteúdo dessa escrita.
mais esperta que ela publicou sob o nome masculino e depois, só em 1831, que ela pôde publicar com seu próprio nome, quando ninguém mais podia tirar o mérito dela. Talvez por tocar em tópicos tão universais é que a obra Frankenstein nunca tenha saído de cartaz. A gente vê a figura do Frankenstein o tempo inteiro, quando a gente fala de terror, já é uma figura bem consolidada. A gente vê em forma cartunesca no Scooby-Doo, em Simpsons, em outros programas e desenhos. E também no último ano tivemos o Frankenstein do Guilherme Del Toro, The Bride também, que é uma versão da noiva do Frankenstein. Além de ter uma adaptação adolescente que eu amo, que é Lisa Frankenstein, que eu particularmente acho que seria a versão que o monstro do Frankenstein mais gostaria de assistir. E é isso, espero que vocês tenham gostado, o que vocês acharam do livro, vocês vão ler. Eu sei que eu contei a história toda, mas ainda vale muito a pena ler, porque a escrita da Mary Shelley é maravilhosa, bem filosófica, bem gostosinha de ler também. É um livro curto e eu recomendo a todos vocês lerem. Até a próxima!